Olá, nós estamos iniciando mais um TV Artilheiro Debate e hoje estaremos conversando a respeito de assuntos atinentes sempre ao futebol cearense, se bem que discutiremos também a convocação da seleção brasileira, o empate do Ceará contra o Santos, a reapresentação, a volta dos trabalhos da equipe do Fortaleza e casa na Série B do Campeonato Brasileiro e outras notícias importantes do futebol no estado do Ceará. Para conversar conosco a respeito desses assuntos, os nossos debatedores, Ronaldo Deber, Adriano Júnior e ainda Tony Mota. Bem, amigos, vamos começar conversando a respeito de futebol do estado do Ceará, porque no finalzinho, no terceiro bloco, nós estaremos conversando sobre a seleção brasileira. E vamos falar logo desse empate do Ceará diante do Santos na Vila Belmiro. Para começar, em relação a resultado, empate 1-1 na Vila Belmiro, para quem achava, num geral, até mesmo cronistas do futebol cearense, que a equipe do Ceará sairia goleada da Vila Belmiro e que deveria pelo menos perder de pouco, porque estamos no início do campeonato estadual. Esse 1-1 foi surpresa, Adriano Júnior. Olá, amigos do Artilheiro, olá Danilo, Ronaldo Deber, Tony Mota. Surpresa um pouco, né? Porque o que se assolou durante toda a semana era que o Ceará ia levar uma goleada cachapante. Antes do jogo, eu fui procurado por várias pessoas, vários torcedores que apostaram que o Ceará ia levar goleada e perguntavam a minha opinião. Eu falei, olha, futebol é um dos poucos esportes que nem sempre o melhor vence. Então eu não apostaria nunca em goleada, que o Ceará fosse levar goleada. Eu apostaria até, não é que apostaria, eu até acreditaria que o Ceará fosse perder o jogo, mas não fosse ser de goleada. E acabou conseguindo esse empate, e o empate até acabou se tornando injusto pelo que aconteceu no jogo. A gente vai debater isso ao longo do programa. E aí, Tony Mota, foi surpresa para você? Foi surpresa, sim. Olá, amigos internautas que estão interagindo conosco. A você, Danilo, Ronaldo, nosso querido Adriano. Eu acreditava, eu tenho um pensamento muito parecido com o que o Adriano agora citou. Então, é aquele negócio, né? O Santos vinha como uma máquina, né? Destruindo todos os adversários. Claro que antes de iniciar o Campeonato Brasileiro, ele andou tropeçando aí em algumas partidas. E o que se ficou foi exatamente aquela máquina do Santos que iria enfrentar um Ceará que iria voltar à Série A do brasileiro, né? Há 17 anos que o Ceará não participava de uma classe da elite do futebol brasileiro, vamos dizer assim, e o que se achava era que o Santos ia passar, ia atropelar a equipe do Ceará. Eu, particularmente, achava que o Ceará poderia perder, como falou o Adriano, não de goleada, porque o Ceará também tem demonstrado que montou uma equipe que também vai brigar por uma melhor vaga nessa competição. Então eu acreditava muito que o Ceará não iria ganhar. No entanto, jamais de goleada. E você, Ronaldo, como é que viu esse empate? Ceará 1, Santos 1, jogo na Vila Belmiro. Olá, amigos internautas, companheiros daqui do debate, Adriano e Tony, Danilo. Foi realmente muito agradável o que aconteceu na Vila Belmiro em relação ao jogo Ceará e Santos. Toda a torcida, a maioria inclusive o pessoal da crônica, esperava que o Ceará levasse uma goleada, como já foi comentado. Entretanto, o Ceará se ouve muito bem. O esquema que o Guzmão armou para cima do Santos, a gente viu lá, o Ceará se fechou, mas se fechou bem, tentou anular as estrelas santistas e saiu no contra-ataque, e realmente foi um time que perigou. Se não fosse os problemas que aconteceram de arbitragem, quem sabe até o Ceará sairia vencedor. Bem, meus amigos, mas eu queria saber o que é que vocês acham que levou o Ceará a conseguir esse bom resultado de 1-1. E vamos entrar também nas polêmicas. O gol que aconteceu do Ceará, o segundo gol, estava 1-0 do Anderson, que foi legal e acabou sendo anulado, e a penalidade máxima marcada, a primeira marcada, e o Neymar foi lá e converteu, empatou o jogo. Você, Tony, viu os lances? O que é que você achou? Olha, Danilo, com relação à motivação, que eu acredito que todas aquelas palavras que foram citadas aqui, que o Ceará perderia de goleada, aquela coisa toda, isso foi usado como um estímulo, uma motivação para que os jogadores do Ceará se sobressaíssem, como se sobressaíram no jogo contra a equipe do Santos. Agora, houve sim lances que são duvidosos, aquele lance do gol anulado ali, sinceramente, e não tem, você olha e não tem porquê. Foi duvidoso ou não, o juiz marcou foi errado? Clamoroso. O assistente, né? O assistente. Foi clamoroso o erro do assistente, né? E que o árbitro acabou também endossando, né? Quer dizer, anulou um gol, naquela ocasião 2-0 para o Ceará,
Eu acredito que a história do jogo poderia ter sido diferente, até porque o Paulo César Guzmão talvez já mudasse o sistema tático do Ceará, né? Talvez a história fosse diferente, e eu penso dessa forma assim. Eu acredito que aquele gol ali anulado e depois aquelas penalidades, né, que para mim uma aconteceu, que foi aquela que o Neymar acabou perdendo o gol. Mas a história do jogo foi essa. Então eu acredito muito que a partir de agora o Ceará tenha outra postura dentro de campo e vai, sem dúvida agora, ter uma maior consideração por parte de quem analisa o futebol, inclusive o pessoal daqui. E você, Ronaldo, como é que analisa? Houve o pênalti, aliás, os pênaltis aconteceram e o lance do impedimento marcado no gol do Anderson. Eu fico do lado da maioria, realmente eu vejo... Não, vá pelo que você viu. Não, vá pelo claro, que você eu fico viu. do lado da maioria, porque realmente foi o que aconteceu. O que se viu foi o gol do Anderson, um gol legítimo, anulado pelo Bandeirinha, e em seguida ele deu um pênalti que não existiu, e o pênalti que realmente aconteceu, o Neymar terminou perdendo. O que eu gostei na equipe do Ceará foi a movimentação, a marcação segura e a estreia muito boa do Washington, né? O Ceará agora realmente tem um atacante de referência lá na frente. Bem, a mesa aqui girou assim. Tony viu apenas o segundo pênalti e viu o gol legal do Ceará. O Ronaldo da mesma forma, e você, Adriano? Primeiro eu queria analisar a postura do Ceará. Uma postura diferente que o técnico Paulo César Guzmão vem adotando no Campeonato Brasileiro, já que no estadual só um atacante jogava no time do Ceará. Daí, esse atacante sempre meio que morria de fome. Por quê? Porque a bola não chegava com qualidade. A partir do brasileiro, o PC Guzmão agora adota um sistema com 2 atacantes. Aí o Washington apareceu bem, marcou o gol, como qualquer um outro. O Dinei também poderia ter aparecido bem, o Rômulo, outros atacantes que foram testados, que a bola não chegava com qualidade, por jogar sozinho no ataque. Mas nesse jogo contra o Santos, a bola chegou bem. Quem assistiu o jogo não foi o massacre total do Santos e o Ceará só se defendeu. O Ceará perdeu oportunidades, não ficou jogando de maneira retrancada, como muitos esperavam. Então a postura mudou sim. Eu vi alguns colegas nossos da crônica falando que o Ceará jogou exatamente como vinha jogando. Não, o Ceará mudou a postura, jogou com 2 atacantes, o Washington estreou bem, era assim, esse sistema que era para ter sido adotado pelo Ceará no estadual, talvez tivesse tido uma sorte melhor, um resultado melhor no estadual, já que terminou como vice-campeão, mas a gente fala de brasileiro. Quanto aos lances polêmicos, tudo já foi dito. O pênalti realmente foi mal marcado em cima do Neymar, o Fabrício foi na bola, a gente viu várias vezes o replay, e o Fabrício tocou na bola. O gol do Anderson também foi um gol legítimo, mas eu acredito, como os dirigentes reclamavam da arbitragem daqui, do nosso estado, as arbitragens também, a nível nacional, estão muito fracas, estão muito ruins. Falta qualidade na arbitragem. Não acredito em maldade, soube que o presidente do Ceará vai entrar com representação contra a arbitragem, isso é um assunto que fica para depois, mas eu acredito que falta qualidade da arbitragem. Então, todos os lances prejudicaram o Ceará. O Santos era para ter saído com a derrota nesse jogo da Vila Belmiro. Ronaldo, e o Ceará contratou Eusébio, ex-Fortaleza. Uma boa? Uma excelente contratação, um excelente jogador, atua em várias posições, no meio campo, na lateral esquerda, e sem contar com o preparo físico também, que é demais. O Eusébio é uma boa contratação, um bom nome para a equipe do Ceará. Ô Tony Mota, além da contratação do Eusébio, o Ceará está negociando também com Gilmack. Pelo menos o jogador foi oferecido. Como é que você avalia a contratação do Eusébio e a possibilidade do Ceará levar também o Gilmack? Ótima contratação feita pela equipe do Ceará, porque foi um dos destaques da equipe do Fortaleza. Inclusive o Eusébio foi campeão, bicampeão, tricampeão e tetracampeão pela equipe do Fortaleza. Quer dizer, é um jogador que vem ascendendo juntamente com o clube. E com relação ao Gilmack, o Gilmack que esteve um pouco apagado, né, com aquelas modificações também de treinadores na equipe do Fortaleza, ele acabou ofuscando a sua performance, mas no final do campeonato cearense, quando realmente foi necessário, com a chegada do Zé Teodoro, ele realmente voltou a mostrar aquele bom futebol e foi um dos bons valores também do Fortaleza nessa conquista do Tetra. E você, Adriano, concorda com seus 2 outros companheiros ou tem uma posição diferente sobre a contratação do Eusébio e o oferecimento do Gilmack? Eu vou discordar, porque o Eusébio, apesar, você nunca pode reclamar do Eusébio porque ele não corre. É uma boa pessoa, já trabalhei com ele, mas é um futebol um tanto limitado. E uma competição como a Série A, eu acho que o Eusébio pouco acrescentará no elenco do Ceará. Vou torcer para me enganar, eu torço pelo garoto, é um bom rapaz,
mas o Ceará estava carente de um lateral esquerdo, e você esperar do Eusébio, que sempre jogou de forma improvisada na lateral esquerda, eu acho uma temeridade por parte do Ceará. Gilmar também, eu acredito no potencial do Gilmar, ajudando o Fortaleza na Série C. Já ajudando o Ceará na Série A, eu acho que também o Ceará merecia uma qualidade melhor nessa posição. O Fortaleza se reapresentando para começar os trabalhos para a Série C do Brasileiro. O Icasa, 2 jogos na Série B, 2 derrotas. O Campeonato Cearense Feminino e o Sub-18 começaram esse final de semana. Assuntos para o próximo bloco do seu TV Artilheiro Debate. Vai ali um pouco mais embaixo, clica no segundo bloco que a gente volta já já.